Então, gente, retomando aqui o conteúdo da nossa apostila, né? Hoje nós ficamos de falar sobre aqueles aspectos do desenvolvimento de qual faixa etária mesmo, quem é que lembra? Qual era a faixa etária que a gente ia... 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos. Muito bem, parabéns, né? Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a faixa etária de 2 a 6 anos, ou seja, o tópico 3 da unidade 2, tá? A unidade 2, ela consta de 2 tópicos. O 3, que é a criança de 2 a 6 anos, e o 4, que é a criança de 7 a 11 anos. Então, do tópico de 2 a 6 anos, a gente vai falar dos aspectos do desenvolvimento físico-motor, cognitivo, linguagem e psicossocial, tá? Lembrando que na hora que vocês tiverem dúvidas ou perguntas, é só acionar o microfone que a gente vai falando e vai contextualizando e vai tirando as dúvidas, né? Então, gente, ao contrário da primeira fase, qual é a primeira fase? De 0 a 2 anos, onde o crescimento, né, é acelerado, principalmente no primeiro ano de vida da criança, né? A gente viu na fase anterior que a criança, em termos físicos, ela se desenvolve, físico-motor, ela se desenvolve numa rapidez, né? Que se a gente fosse continuar se desenvolvendo em termos físicos na mesma rapidez, nós seríamos gigantes, tá? Mas ao contrário dessa primeira fase, onde esse crescimento físico, esse desenvolvimento físico-motor é acentuado, essa fase ela é mais lenta no aspecto do desenvolvimento, crescimento físico, não no que se refere à questão motora. Por quê? Porque, veja bem, a criança já está com 2 anos, então ela já se sente mais confiante, mais autônoma, os seus ossos, por sua vez, estão mais fortes, tá? E é quando a criança percebe que ela pode correr, saltar, pular, aí a gente diz assim, é quando acaba o nosso sossego. Né? Então, assim, ela não se desenvolve com a mesma rapidez do primeiro ano em termos de crescimento, apesar de que ela continua crescendo, mas de uma forma mais gradativa. Mas em termos de desenvolvimento motor, em termos de desenvolvimento da linguagem, é uma coisa, assim, notória, né? A gente percebe que realmente esses aspectos, eles são bem evidenciados. E eu separei algumas partes, antes da gente estar projetando os slides, eu separei algumas partes aqui do nosso livro, texto, né? Porque quando a gente entra no AVA, não é nome apostila, é conteúdo, texto, é livro, conteúdo, é alguma coisa assim, né? Um nome moderno. Então, uma coisa que chama bem a atenção é exatamente isso que eu quero falar para vocês. O crescimento físico, ele já não é tão acelerado, mas em compensação, ao aperfeiçoamento das habilidades motoras, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. A criança, ela vai se sentindo... Livro texto, muito obrigada, Edjânia. Ela vai se sentindo confiante, porque ossos e músculos estão mais fortes, né? Tem um aumento até da capacidade respiratória, a criança corre e a gente tem que sair correndo atrás, né? Então, assim, essas áreas sensoromotoras, elas estão mais desenvolvidas. E, consequentemente, a criança se sentindo mais autônoma e confiante, ela vai aperfeiçoar essas habilidades. Então, gente, é a idade do saltar, do correr, do pular. Deixa eu projetar um slide aqui, que a gente vai estar vendo melhor quais são as características, tá? Só um instantinho. Esses slides são os mesmos slides que tem no ambiente virtual de vocês. Aqueles que falam especificamente de Piaget, de Freud, de Vallon, eu vou colocar depois, tá? Deixa só eu procurar aqui. Só um minutinho. Isso. Deixa eu abrir aqui. Só para ilustrar melhor. Lembrando que esse slide a gente já viu, eu vou colocar um pouco mais adiante, até chegar o que eu estou querendo mostrar para vocês, tá certo?
Ponto. Vamos lá, gente. Deixa eu ver qual é o slide que eu quero projetar para vocês, tá certo? É o slide número 36, tá? Vou colocar aqui. Raquel faz um comentário. Nessa idade as crianças gostam de participar. É verdade. Atividade doméstica estimular o desenvolvimento motor. Então, assim, dentro daquilo que elas podem fazer, vocês podem estar estimulando essas tarefas, tá certo? Com supervisão, é claro. Muito bem, pronto. O período de 2 a 6 anos é caracterizado pela segunda infância, né? Como eu falei agora há pouco, nós vamos ver como é o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, da parte da linguagem e afetivo e social. Então, aquilo que a gente estava falando, a criança, ela deixa de ter aquela forma fofinha, roliça de bebê, né? Que a gente olha para o bebê, a gente já vai logo cuti, lindo, aquela coxinha toda cheia de dobrinhas, o braço também, aquela coisa gostosa que a gente sabe que é bebê até 1 ano e 2 meses. Então, a criança, ela vai perdendo essa característica fofinha, roliça, e vai assumindo uma aparência mais esguia, né? Mais atlética da infância. Ela vai perdendo essa característica da fofurice do bebê, tá? Porque os ossos, por se desenvolverem e estarem mais fortes, eles também vão crescendo, né? Então, como eu falei, existe o aperfeiçoamento das habilidades motoras e as crianças nessa fase, tá? Elas fazem, andam, corre, salta, pula, anda de bicicleta, sobe nos móveis. Gente, eu não postei aquele vídeo da criança que eu falei, porque eu apaguei do meu celular e a pessoa que me enviou apagou também. Se por acaso alguém tiver e puder postar no grupo, aquela criança que eu falei, que vai engateando, entra na lateral de uma máquina de lavar, sobe uma escada, né? Então, assim, só para a gente perceber, né, que a menina mal anda, mas já faz todas essas peripécias. Então, ela empurra, ela puxa. Boa noite, minha querida Cledinalda. Nas habilidades de manuseio, ela agarra, ela arremessa, ela pega, ela usa lápis, ela usa tesoura, realiza colagens, movimento com pinça, ela já vai começar a trabalhar a coordenação motora fina, tá? Ainda falando de desenvolvimento motor, né? No que concerne às habilidades motoras finas, elas têm um avanço considerável. O que é habilidade motora fina? Pegar numa tesoura, dar um laço, começar a amarrar o próprio cadastro, né? Você pode perceber que, a princípio, uma criança de 2 anos, ela ainda não tem essa coordenação, mas já no final dessa fase, ela já consegue, tá? Então, ela pode servir leite no prato, começar a usar os talheres, tá? O treino do uso do banheiro, para usar o banheiro sozinha, tomar banho sozinha, fazer a sua higiene pessoal com supervisão. Mas nós, pais, nós, educadores, devemos incentivar essa autonomia. É claro que, a princípio, uma criança de 2 anos, de 3 anos, não vai saber tomar banho sol, mas a gente tem que estimular essa autonomia, tá? Para que ela vá se sentindo confiante e apta, para quando ela chegar nos 6, 7 anos, ela já saiba como é o processo. Mas mesmo quando ela já tiver idade, você sempre supervisione e faça o dia da faxina. Eu me lembro que eu, criança, a mamãe, sempre tinha o dia da faxina, né? O dia da faxina na gente, né? Que era o dia de cortar a unha, era o dia de limpar o ouvido, o umbigo, passar a esponja no corpo, porque a gente, quando toma banho sem supervisão, gente, é desse jeito mesmo. Meu irmão, né, na fase de 6, 7 anos, que tem uma fase que a gente não quer tomar banho de jeito nenhum, ele entrava no chuveiro, molhava o cabelo e saía. Então, professora, a fase cascão, né, que chama. Isso! A minha filha tá nessa fase, ela tem 5 anos. Ave Maria, para tomar banho, meu Deus do céu. A gente tem que ter uma paciência grande para compreender que é uma fase que toda criança passa, não é só a sua. Então, você tem que fazer o quê?
tornar a hora do banho agradável. Então, o meu filho, né, voltando para o meu exemplo pessoal, gente, eu abri a porta do apartamento. Minhas vizinhas de lado, eu moro no térreo, né, já sabiam, eu avisava, eu disse, olha, normalmente eu fazia isso no sábado. Amanhã é dia de faxina no Thales. Por quê? Meu filho sempre foi muito escandaloso, sabe? Filho único, mimado, né? Reconheço, minha culpa, minha grande culpa, né? Então, eu avisava as vizinhas e abria a porta. Por quê? Gente, quem passasse pensava que eu estava batendo no menino, porque ele dizia, para, mamãezinha, tá doendo, por favor, o que é que eu fiz com você? Não faça isso comigo, socorro, alguém vem me acordar. Isso, eu limpando a orelha, eu esfregando a esponja, eu cortando a unha. Então, como minhas vizinhas já sabiam, né? Elas me defendiam nas conversas de comadres do condomínio, que em todo canto tem, né? Então, quando o pessoal dizia, menina, a Cláudia mete a pé no Thales, o bichinho fica gritando, desesperado. Então, todo mundo no prédio já sabia, porque eu ficava com medo mesmo de uma denúncia, né? Porque o povo, eu tô no térreo, você tá no segundo ou no terceiro andar, você escuta uma criança pedindo socorro, pedindo ajuda, mamãe, para, tá doendo, pensa o quê? Que eu tô matando o menino, né? Eu sei que essa história se espalhou no condomínio de uma forma que todo mundo sabia quando era dia de faxina, que escutava os gritos do meu menino. Aí o que era que eu fazia, né? Eu trabalhava muito essa questão da higiene pessoal, dava revistinha, falava do exemplo do Cascão, pedia ajuda das professoras na escola, que a escola também trabalha esses aspectos, né? E quando ele estava naquela brincadeira, eu dizia, vamos dar banho no carro, nós vamos já falar disso. Nessa fase, as crianças acham que os objetos têm vida, entendeu? Então, não era ele que ia tomar banho, ele ia banhar o carro. Eu dava essa responsabilidade para ele. Eu dizia assim, Thales, tá na hora dos teus brinquedos tomarem banho. Aí tinha, porque nessa fase eles adoram dragão, né? Ainda gostam dessas coisas de dinossauro, né? E tal. Então, ele tinha essa responsabilidade. Aí naquela coisa de banhar os carros, de banhar não sei o quê, a gente ia cosando chuveiro, ia colocando água e acabava indo. No final, gente, eu já tinha trabalho para tirar ele debaixo do chuveiro, porque eu colocava uma bacia bem grande, onde eu colocava todos os brinquedos, ele entrava na bacia para poder lavar os brinquedos, porque eu dizia assim, olha, você é o pai, eu colocava a responsabilidade nele, de adulto, né? Você é responsável pelos seus brinquedos, por essa limpeza, então você tem que cuidar. Então, assim, eu não ficava muito em cima, não, eu deixava a porta do banheiro aberta e deixava ele lá, agora ele sujava o banheiro inteiro, né? Mas com isso, ele foi adquirindo esse hábito que queria banhar os brinquedos todo dia, né? Então, ele foi adquirindo esse hábito, e eu dizia, aproveita que tu tá aí, toma logo banho também. Ele estava chovendo, levava vasilha para ele jogar água, e o banho acabou se tornando um momento de prazer. Né? A Mayara está aqui dizendo que faz assim também. Dá mais trabalho? Dá. Mas, em compensação, são nessas horas que você vai tendo os momentos de qualidade que eu falei na aula passada, e você vai dizendo, olha, tá vendo como é bom tomar banho? Sabe por que a gente toma banho? Porque se não tomar banho, a gente fica cheio de sujeira, essa sujeira traz bactérias. A gente pensa que eles não ligam, gente, mas eles vão absorvendo, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter esse cuidado, porque quem faz isso somos nós. Babá não tem paciência, não tem tempo, não quer perder esse tempo, né? A avó, né, já nos educou. Então, essas tarefas é atribuição mesmo da família, do pai e da mãe, propriamente da mãe. Me perdoe os pais, que eu sei que tem pais hoje que participam e tudo, mas tem mais mães do que pais atuando nesse sentido, né? Então, assim, a gente precisa ter paciência para educar nossos filhos e nossas crianças, lembrando que, né, é nossa missão. A gente tem que realmente ter essa paciência, né? Aí, gente, desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento cognitivo nessa fase. Eu esqueci de uma coisa, deixa eu voltar aqui. Eu não vou falar, porque são muitos detalhes, mas no nosso, cadê o que a colega escreveu aqui? No nosso livro-texto, tá? Dessa parte, vem especificando cada fase o que é esperado desse tipo de desenvolvimento da criança. Vou só dar uns exemplos aqui, ó. Na fase de 2 anos a 2 anos e meio,
a criança anda na ponta dos pés, salta com os pés juntos, com 3 anos, né, atira uma bola sem perder o equilíbrio, com 4, é capaz de imitar a figura, desenha objetos, né, amarra sapatos, tá? 5 anos, gosta de brincar no mesmo lugar durante muito período, um período mais longo, tá? 5 anos e meio, já gosta de andar de bicicleta, 6 anos, é muito ativa, está em constante movimento, tá? O corpo está em equilíbrio ativo, gosta de correr, ou seja, de 2 a 6 anos, nesse livro-texto, nessa parte, vem dizendo os comportamentos esperados, tá? Então, depois deem uma lida para vocês terem uma ideia do que é que a criança pode fazer em cada fase. Aí, o cognitivo. Lembrando que cognitivo, gente, lembra o quê? Cognição, que nos remete a pensamento, que nos remete a cérebro, que nos remete a quê? A inteligência. Então, como se dá esse desenvolvimento da inteligência, esse desenvolvimento cognitivo nessa fase de 2 a 6 anos. Aí aqui a gente vai se remeter a Piaget, a gente vai falar de Piaget, que vocês já conhecem por uma disciplina que vocês já fizeram, que em outras aulas vocês já me disseram isso. Então, para Piaget, esse período de 2 a 6 anos, ele é conhecido como período pré-operatório. O período anterior, de 0 a 2, é conhecido como período sensório-motor, né, que a gente já estudou. E o pré-operatório, ele vai se caracterizar basicamente pelo quê? Tá certo? Pela presença do simbolismo, pela presença da representatividade, da imaginação. É nessa fase que a criança vai conversar com os amiguinhos imaginários, tá certo? É nessa fase em que ela vai fantasiar com mais frequência. É nessa fase que ela atribui vida aos objetos, né, aos fenômenos, tá certo? Por quê? Porque ela está na função simbólica, ela está usando a imaginação, tá? E Piaget é tão interessante que as crianças precisam desse período pré-operatório para que os próximos períodos ela vai para o concreto, onde ela tem que ver, né? Ela tem que pegar, ela tem que sentir. Ó, primeiro ela imagina, depois ela vê, e depois ela abstrai, ela já vai formular as hipóteses, né? Já na última fase, tá? Então, segundo Piaget, nessa fase, tá? Como eu falei, é o desenvolvimento da função simbólica, né? Onde vão aparecer símbolos, signos, tá? E isso também, gente, vai influenciar na conduta afetiva da criança e na conduta intelectual dela, tá certo? Por quê? Porque quando a gente fala de cognição, tá? Apesar da gente estar falando de desenvolvimento da inteligência, mas isso vai refletir nos outros aspectos, tá certo? Então, nessa fase, como eu já falei, a imaginação está a 1000, tá certo? A 1000. Mas é bom a gente perceber que, como é de 2 a 6 anos, normalmente crianças de 2 a 3 anos, elas não conseguem ainda diferenciar o real do imaginário. É por isso, se vocês já tiverem observado, quem tem criança pequena em casa, ou teve, ou lembra de algum episódio, quando tem as contações de história, que você se fantasia de um personagem, ela não sabe que você é você. Ela acredita que realmente você é um personagem. Eu, uma vez, quando eu era professora do maternal, porque eu já comecei a minha vida profissional ensinando, eu acho que até que eu tenho isso no sangue, porque eu gosto. Eu hoje ensino adultos, mas aos domingos eu sou evangelizadora infantil, e eu estou com essa turminha de 3 e 4 anos, que eu sempre me identifiquei com essa turma. Bem, eu me fantasiei de lobo mau, tá certo? A gente foi dramatizar a historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? E eu era o lobo mau. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei as olheiras do lobo, né? Fiz aquela barbicha aqui, nessa época eu não usava óculos, vesti uma camisa preta. Gente, essas crianças choravam copiosamente. E por mais que eu dissesse, é a tia Cacá, né? Eu precisei me desconstruir,
né? Tirar toda aquela pintura, tirar aquilo ali, para eles olharem para ver que era eu, tá certo? Porque mesmo tendo a fala, eles não conseguiam. E na história da Chapeuzinho, o lobo mau come a vovó, né? Então era tanta criança chorando. Então eu aprendi na prática isso daí. Quando eu estava na faculdade que eu vi isso, eu me lembrei, é verdade. Mas a partir do momento em que ela vai ficando mais velha, tá? Que a questão da socialização, a questão da interação, ela já vai conseguindo, mesmo ainda imaginando, ela já consegue diferenciar esse real do imaginário. Uma criança de 4 anos, 5 anos, uma criança mais velha, ela já vai saber que eu era a professora, que eu estava só fantasiada, né? E agora eu falando com vocês, eu me lembrei de outra história do meu filho. Eu tenho um monte de história dele, mas essa vale a pena ser contada. Ele tinha 4 anos, gente, e eu fui chamada na escola para conversar. Aí eu disse, eita, o que é que o Thales já aprontou? Porque o Thales foi uma bênção. Pense no menino abençoado, né? E eu disse, ai, meu Deus, o que foi que o Thales aprontou? Né? E assim, como eu trabalho em escola, ele estudou a vida inteira nessa escola que eu trabalho até hoje, então tu imagina, né? O menino não podia olhar para o lado porque eu já estava sabendo. Aí a coordenadora me chamou para conversar. Cláudia, dá uma pulinha aqui, esse mulher foi que o Thales fez, eu raí assim, né, com aquele sentimento de tensão. Ela, menina, tem calma, vem conversar com a gente. Aí eu já ia, assim, toda cheia de dedo, né? Aí a orientadora, nunca me esqueci dessa história, porque eu já chegava tão tensa, porque o menino, gente, pra vocês terem uma ideia, ele na 6ª série, já pré-adolescente, né? Soltaram, coisa de aluno, soltaram uma bomba caseira, aquelas bombinhas caseiras, na escola, e ele levou a culpa, e ele estava no hospital com virose. Eu tive que mandar a foto para o coordenador ver, só para vocês verem a fama dele, né? Que é pregressa. Então, voltando para a orientadora, ela disse assim, Cláudia, em primeiro lugar, eu queria só assim que você, não só assistente social, eu sou coordenador de recursos humanos, já fui orientadora educacional, porque ela está perguntando se na escola, eu sou psicóloga do CRAS de Pindoretama. Depois eu conto essa história para vocês entenderem, tá? Deixa eu terminar de contar essa história, senão eu me perco e acabo contando a história na outra. Só para vocês entenderem a criatividade. Meu filho tinha 4, 5 anos. Aí a orientadora, né, que já me conhecia, disse assim, olha, eu queria só te dizer, Cláudia, que eu não acreditei nessa história, tá? Mas é só assim para você perceber o nível do Thales, aquela coisa toda, não sei o que. Gente, ele contou com riqueza de detalhes que eu dava uma surra nele com um cabo de vassoura. Vocês acreditam em coisa dessa? Disse assim, olha, a minha mãe, ela pega o cabo de vassoura, ela quebrou um cabo de vassoura, eu conto isso, começa aí. Ela quebrou, tá marcado aqui. Aí a orientadora, tá mesmo, tá? Depois levantar a blusa para ver, não tinha nada nas costas, mulher. E ele metendo a tesoura em mim. Me fez de bruxa, né? Disse que eu batia nele, que eu gritava com ele, né? Que eu quebrei esse cabo de vassoura nas costas dele, que eu era muito má, que eu era muito malvada, tá entendendo? Né? Aí e a orientadora dava pano para manga, né? Para ele conversar, né? Que assim, olha, pois fale com ela, porque ela me maltrata demais, eu sofro muito, mulher. Né? Aí eu disse assim, Sara, nunca me esqueci. Sara, mulher, não acredita nela. Pois eu lhe juro. Porque o Thales sempre foi uma criança muito levada, hiperativa, né? Então, ele realmente, ele deu muito trabalho até a gente encontrar as estratégias de intervenção, né? E ele gostava de chamar atenção. Então, ele fez alguma arte lá na escola, a orientadora chamou ele para conversar, e ele, para desviar a atenção dele, jogou para quem? Para a bruxa da casa, né? Olha, a orientadora me contando, eu bolava de rir depois, porque na hora eu fiquei muito pé da vida. Eu disse, mas como é que esse menino diz uma coisa dessa? Se esse menino contou uma história dessa lá no prédio, o pessoal vai entender. Aí ela foi me explicar. Cláudia, as crianças nessa fase, elas são muito criativas, são muito imaginativas, né? A gente só tem que tomar cuidado, porque, como você mesmo disse, se ele verbaliza esse tipo de coisa, tem gente que vai acreditar, porque ele fala numa veracidade. Eu digo, meu Deus do céu, quando eu me lembro que não nesse dia, eu não me falei hoje não, porque eu já falei com ele pode entrar na onda da imaginação. Passou uns 2, 3 dias, eu chamei ele para conversar. Sabe o que ele dizia? Tu não lembra não, mãe? Tu bateu, tu quebrou. Aí eu dizia assim, tá.
Vai buscar o cabo de vassoura quebrado para ver. Não, mãe, tu jogou fora. Mulher na minha cara, fantasiando uma situação que nunca aconteceu. Então, é só para a gente tomar cuidado que realmente nessa fase, além da imaginação, eles têm os amiguinhos imaginários, tá certo? Eles querem comemorar o aniversário e chamam os amiguinhos, tá? Então, gente, mãezinhas, tias, né? Não se assustem. Seu filho não está esquizofrênico, ele não está vendo, ele não está alucinando. Isso é uma característica da faixa etária, da idade, tá certo? Por quê? Porque, opa, deixa eu ver aqui. Lucas, se eu dissesse isso com minha mãe quando a visita fosse embora, pô, não é? Lucas, a vontade que a gente tem é de fazer isso mesmo, né? Porra, agora eu vou ver que é verdade. Mas eu tenho outra história do tal. Ah, bom, se a gente for começar a falar, me lembrei de outra agora, porque tu falou aí, né? Quebrava era 3 na minha cabeça. Ele tinha 10 anos, 10 para 11 anos de idade. Foi na época do ECA, né? Da divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar, e ele viu na TV, em algum noticiário, né, que criança não podia mais apanhar, né, que mãe não podia mais bater em filho, que ligasse para a polícia, para o 190 e tal. A hora, quando eu cheguei do trabalho, minha cama estava feita, né, ele disse assim, mãe, tu sabia agora que se tu me bater, eu ligo para a polícia? Aí eu disse, como é, Thales? Agora você não pode encostar um dedo em mim que eu ligo para a polícia. Saiu na televisão. Rapaz, nesse dia eu cheguei atacada do trabalho, eu disse assim, como é, Thales? É isso mesmo, tu vai ligar para a polícia? Pois espera aí, eu peguei a chinela, bate assim nas pernas dele. Pois eu vou ser a tua polícia. Aí eu fiquei fazendo assim, ó, com o tá aqui a tua polícia. Tá, e ele correndo dentro de casa, correndo atrás dele. Me respeita, seu cara, quem te pariu, quem te botou no mundo fui eu, e agora eu não vou poder te educar. Ele, para, mamãe, e eu correndo com a chinela e fazendo, ó, a polícia, ó, Ele até hoje, ele lembra dessa história. Até eu digo, eu sou presa, mas eu te educo, tu me respeita, rapaz, né? E, gente, olha, crianças levadas, elas precisam ser levadas porque a idade pede isso. O brincar é natural, né? Então, assim, a criança, ela precisa desse brincar, desse experienciar. O problema que eu vejo hoje, que a Rosila está colocando, já fez isso, olha, tá vendo? Né? As crianças hoje estão muito espertas. Agora, deixa eu só dizer uma coisa, fazer uma parte aqui. Ao mesmo tempo em que eu falo isso, gente, né? Que existe essa coisa para cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou dar agora a minha visão como psicóloga, tá? Muitas vezes, os adultos, os pais, tá? Contextualizando, não estou defendendo, mas muitas vezes, esses pais, eles estão totalmente cheios de problemas, desestruturados emocionalmente, tá certo? Com conflito no trabalho, com conflito familiar, tá? Com seus próprios conflitos internos, tá certo? Então, quando surge uma oportunidade, vão descarregar em quem? Na criança, entendeu? Então, assim, eu concordo que a criança precisa de ser chamada a atenção, concordo, de um castigo, concordo, de uma palmada, né? Mas o problema é que muitas vezes esses pais que não têm essa estrutura emocional, em vez de dar um castiguinho, uma palmadinha, né, espancam as crianças, gente. Então, assim, precisa realmente ter esse freio, esse medo, porque mesmo sabendo disso, tem pai que ainda faz isso, tá certo? Então, assim, é isso que eu estava falando agora há pouco. A criança, ela precisa passar por essas fases, tá certo? Então, criança é levada? É. Criança é criativa, é imaginativa? É. Tá? Criança sempre vai aprontar? Vai, porque é próprio da idade. E nós, pais, educadores, professores, temos que ter conhecimento de cada fase dessa para ter essa compreensão, para ter esse olhar diferenciado, entendeu? Saber que essa criança está nessa fase da imaginação e ela está realmente fantasiando, né? Saber que ela precisa disso para fazer com que seu cérebro cognitivamente amadureça para as próximas fases, porque nem todo pai sabe disso,
tá certo? Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento para ter essa compreensão. Entendeu? Sabe-se lá, se eu não tivesse esse conhecimento, eu não tinha realmente feito o que o Lucas disse, chegar em casa para esperar aí, que eu vou quebrar aqui o cabo de vassoura em ti, porque agora tu vai falar com propriedade, entendeu? Né? Então, assim, é muito complexo, é muito relativo. Agora, o que é sabido? As crianças precisam passar por essas fases. Lembra do texto que a gente discutiu na aula passada? Que no começo, né, no século XVIII, século XVII, as crianças não tinham a importância como se tem hoje. As crianças eram vistas como adultos em miniatura, e tanto é que tinha criança muito cedo já em campos de agricultura trabalhando, ou aprendendo ofícios, né, de serralheiro, de sapateiro, tá? Então, ao longo da transformação da sociedade, dos conceitos de sociedade, esse conceito de criança e de adolescência foi mudando, que foi o que nós estudamos na aula passada, né? Então, a família, ela foi modificando de uma forma que os pais, de certa forma, começaram a trazer para si essa responsabilidade do educar também. Então, hoje a criança, ela é vista também como uma fase tão importante, a infância é vista como uma fase tão importante, que a educação infantil hoje ela tem um peso que nunca teve antes, outrora, tá? Então, assim, tem muita gente, eu mesmo, há uns 2, 3 anos atrás, eu peguei uma briga em casa com meu irmão. Meu irmão disse assim, como é que pode, rapaz, eu vou pagar R$ 500 para a menina ir para a escola só pintar e recortar? Aí eu me danei, eu disse, não, sua filha não vai só pintar, recortar e colar, ela vai estar exatamente amadurecendo as estruturas cognitivas para as próximas fases que vão vir. Esse recortar, esse colar, né, tudo é pedagógico, você não vai recortar e colar por si só, né? Agora, ele, coitado, não tem o conhecimento que nós temos, tá? Então, eu tive que dar toda uma aula para ele poder entender que pedagogicamente, crianças da educação infantil, elas estão estudando e aprendendo, né? Deixa eu ver o que a Charlotte colocou aqui, a criança apanha e não sabe nem porque está apanhando, eu tenho um abençoado de 11 anos, que me deu muito trabalho, eu também fazia isso, viu? Né? A gente fazendo isso, Charlotte, a gente não deixa eles com traumas, né? Com sequelas, tá? Então, o meu sempre soube por que ficava de castigo. O meu sempre soube o porquê. E tanto é que hoje ele vai fazer 22 anos de idade, e nas rodas de conversa, né, quando junta a família e tudo, ele lembra desses fatos, e ele mesmo dá gargalhada. Ele ainda brinca assim, cara, eu traumatizei, ele diz assim, eu traumatizei tanto minha mãe que sou filho único. Diga, meu amor. Lá em casa nós somos 3, né? E eu sou o mais novo. Aí, às vezes, a minha irmã e o meu irmão faziam alguma coisa, né? Aí o meu pai batia neles e eu tava só passando por frente. Aí eu apanhava também. Não sabia, né? Eu tava apanhando. Eu simplesmente tava só passando por frente e apanhava também. Tadinho, né? Então, hoje meu filho, ele conversa assim, rapaz, eu dei tanto trabalho para minha mãe, que minha mãe ficou com trauma e não quis ter outro, né? Porque ele realmente foi um abençoado, mas graças a Deus cresce, é isso que eu ia dizer. Quando a gente está vivenciando, porque educar não é fácil, quando a gente está vivenciando, a gente pensa que o tempo nunca vai passar. Mas passa, gente, passa, e as fases vão passando, e eles vão crescendo, eles vão se tornando mais responsáveis, né? Então, assim, meu filho sempre foi trabalhoso para estudar, mas na faculdade ele é um exemplo, nunca perdeu uma cadeira. Eu ficava pensando na época do ensino médio, dizer, meu Deus, como é que vai ser esse menino quando estiver na faculdade? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que convir uma coisa. Na faculdade, ele faz uma coisa que ele se identifica, né? E na faculdade, gente, não tem tanta matéria como tem no ensino médio. Eu me lembro que uma vez, na época, eu contei, eram 16 matérias, porque tem matemática 1, matemática 2, física 1, física 2, química 1, química 2, não é assim, né? Era assim, não sei como é hoje. E realmente é uma carga muito grande em cima do adolescente, que por si só já está passando por outras demandas, né? E ainda é assim, Rebeca, e ainda tem que cuidar, né? Dessas outras coisas. E na faculdade não, você tem o quê? 4 cadeiras, 5 cadeiras, 6 cadeiras, né? Às vezes mais, quando o curso pede, você tem as cadeiras EAD, mas em compensação, não é
tanto quanto o ensino médio, né? E, felizmente, graças a Deus, ele já está na metade do curso de educação física, é uma área que ele se identifica muito, e nunca perdeu uma carteira. Por isso que eu digo, né? A questão do interesse, a questão da responsabilidade, do crescimento, isso também contribui. Mas vamos voltar aqui para o nosso desenvolvimento cognitivo, né? Eu já falei que é uma característica do jogo simbólico, dessa imaginação a mil, por isso que eu falei de tantos exemplos, e uma outra característica, o pensamento egocêntrico. Professor, o que é esse pensamento egocêntrico? Quantos de vocês já presenciaram ouvir uma criança pegar no seu rosto e virar só para você? Né? Ei, tô aqui. Professora é mais comum disso, porque como professora tem que dar atenção a várias crianças, nessa fase tem aquela que vem e senta no seu colo. Aí aquela que senta no seu colo, os outros vêm tudo querer sentar no seu colo, né? Por quê? Porque é nessa fase do egocentrismo que você quer a atenção voltada só para você, só para si. Então tem criança que pega o seu rosto e volta assim para você, como quem diz, olha só para mim, só eu existo. É o pensamento egocêntrico, só ela existe no mundo para ser satisfeita, para ser atendida, tá? Ó, a Irlanda está dizendo que o sobrinho dela de 5 anos está nessa fase, né? Então, uma outra característica dessa fase é o pensamento animista. Eu até comentei aqui, o que é o animismo? A criança acha que as coisas têm vida, os objetos têm vida. Lembra que eu falei da história do chão? Às vezes a criança está correndo, bufo, cai no chão, e cai no chão porque dói, machuca. Aí você vem com o seu chinelo e bate no chão. Que chão malvado, pá, 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 vou descontar, derrubou a minha filha, derrubou o meu filho. Ela fica com um beicinho, gente, mas ela vai parando de chorar, porque o chão que derrubou ela está apanhando, né? Por que derrubou ela? Tá? Então, assim, é muito interessante. Elas acham que tudo tem vida, elas olham para a Lua, acham que a Lua tem vida, que o Sol tem vida, que a estrela tem vida, tá? Então, assim, é muito interessante isso daí. Outra coisa, a linguagem, tá certo? Então, na fase anterior, onde a criança começa a desenvolver a linguagem, as primeiras sílabas, as primeiras falas, aqui, tá certo? Ela vai ter um desenvolvimento acentuado. Acentuado em que sentido? Porque ela vai absorver um número maior de palavras. Ela vai virar um papagaio, né? Ela vai começar a imitar. É muito comum nessa fase também ter a imitação dos papéis. Como assim? Imita a mãe, imita o pai, a professora. É muito comum, não agora que a gente está nesse sistema virtual, mas quando é o sistema presencial, a criança, quando chega em casa, ela fala tal e qual a professora dando aula, até de dar o caramba, né? Então, assim, é muito comum, por quê? Porque ela vai observando e ela vai absorvendo. Tá? Então, questão o vocabulário dela vai aumentando significativamente. Ó, o Lucas está aqui falando, tem uma vassoura toda arrupiada. Quando o meu sobrinho de 3 anos está aqui em casa, vai mexer nas minhas coisas, isso! Rapaz, tu tá tocando terror no teu sobrinho, o bichinho pensa que a vassoura é um monstro, alguma coisa. Mas nessa fase, eles realmente acreditam que as coisas têm vida, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, voltando para a questão da linguagem socializada. O que é isso daí, tá certo? Ela coincide, muitas vezes, nessa fase, a criança está indo para a escola, né? 2 a 6 anos, né? Hoje, tem crianças que entram até mais cedo, tá certo? 1 ano, 1 ano e meio. As escolas tiveram que se adaptar de uma forma de receber essas crianças mais cedo. Por quê? Porque as mães precisam ir para o mercado de trabalho, tá? Então, nem todas têm acesso à creche, então colocam a criança na educação infantil, né? E tem escola que recebe cada vez mais cedo, tá? Então, a partir do momento em que essa criança começa a se socializar, a partir do momento em que essa criança começa a ter contato com outras crianças, essa fala, gente, é como se fosse uma explosão de vocabulário, tá? É por isso que tem crianças de 2 ou 3 anos que ainda não foram para a escola, que quando comentam com outras pessoas, ou com o próprio pediatra, achando que a criança não fala normal, a primeira coisa que se diz, ela já está na escola, né? Pois bote na escola.
Porque o estímulo da conversação vai ser diário, né? Então, ela vai ser estimulada e esse aumento desse fluxo vai ser cada vez maior, tá certo? Ela vai aprender com muita rapidez, tá? Essas novas palavras. Eu dei um cara no Lucas, ele tá rindo aqui. Deixa eu ver aqui. Charleide, tu tá no trabalho? Deixa eu ver aqui, que figura é essa que você colocou? Peraí. É minha filha, professora. Ela é assistente social? Não, é porque nas minhas fotos eu fiz um jaleco para ela também, porque ela disse que quando crescer quer ser assistente social. Oh, meu Deus, A que minha filha de jaleco 6 anos. lindo! Lindo, lindo, lindo. Gente, vou dizer uma coisa, eu já vou fazer serviço social, viu? Porque eu tenho a psicologia, mas eu já estou há 4 anos, eu passei 4 anos trabalhando no CRES do município. Essa gestão, eu já estou trabalhando na PSE, Proteção Social de outro município, e eu estou gostando. É uma área, é isso que eu ia falar para vocês, porque assim, na escola que eu trabalho 20 horas, tá certo? Então, eu ganho por 20 horas. Cadê as outras horas? Eu tenho que procurar nos outros cantos, né? Como eu sou psicóloga, eu tenho um amplo leque, eu posso ir para a clínica, eu posso ir para outra empresa, e eu posso ir para outros equipamentos, posso ir para a saúde, posso ir para a assistência social, e eu trabalho na assistência social desde 2017, e tem um monte de amiga que é assistente social, tá? Então, apesar de eu trabalhar como psicóloga na assistência social, querendo ou não, gente, a gente acaba aprendendo, né, coisas do serviço social. Então, assim, existem atribuições específicas da assistente social, como também tem atribuições específicas do psicólogo que trabalha na assistência. Mas como a gente trabalha em equipe, o atendimento é psicossocial, a gente acaba também entendendo um pouquinho do serviço social, né? Aí eu costumo dizer, menina, eu vou já virar assistente social também, porque é uma área que eu comecei a trabalhar e eu me identifico. Então, eu já trabalhei em CREAS e hoje eu estou trabalhando na proteção social especial dentro de um CRAS, porque o município é porte 1, ainda não tem CREAS, entendeu? Mas trabalho atendendo usuários, né? Então, gente, voltando aqui para o desenvolvimento cognitivo, a questão da linguagem socializada, e é muito comum os monólogos coletivos. Professor, o que é isso? Lembra que eu falei, alguns minutinhos atrás, que essa fase é a fase dos amiguinhos imaginários? Não é? Então, se imagine um monólogo coletivo, o que é isso? Uma sala de aula, né, onde tem 8 crianças, 10 crianças, e cada uma no seu monólogozinho coletivo. É tipo assim, eu estou na sala de aula, né, junto ali de várias crianças, e cada uma com seu boneco, com seu carrinho, conversando com seu amiguinho imaginário, ou com seu objeto, com seu brinquedo, e se transforma naquele monólogo coletivo, ou seja, todo mundo conversando, né, ao mesmo tempo. Isso é uma característica dessa fase, tá certo? Até mesmo porque uma característica que predomina bastante, é a função simbólica, a questão da imaginação, que eu falei, né? Eu vou interromper essa apresentação aqui e vou trazer um slide de Piaget. Depois a gente volta para falar sobre a parte psicossocial, tá? Deixa eu trazer aqui Piaget, porque eu sempre gosto de estar fazendo esses comparativos, tá? Apesar de que vocês já viram Piaget, vamos dar uma refrescada na memória nesse desenvolvimento pré-operatório, tá? Então, deixa eu buscar o Piaget aqui. Eu sou fã dele, gosto demais dele. Deixa eu ver aqui. Tá carregando. Tá abrindo, gente. Só um minutinho, tá? É verdade, Cledinaldo, quando chove, ontem eu quase que não consigo dar aula. Muito lenta, se arrastando. Você está na serra, qual é a serra que você está, meu amor? Imagina o clima friozinho que está eu aqui nesse calor, só melhorou depois que eu abri a janela do quarto. Qual é a serra que você está? Adoro o clima de serra. Só não gosto muito das rãs e dos sapos, né? Mas do clima eu gosto. Pronto, estágio de desenvolvimento. Vamos aqui, passar aqui adiante.
Sensório motor, pronto. Estágio pré-operatório ou pré-operacional, né? Que era o que a gente estava falando aqui. A criança evolui de um ser predominantemente sensório motor, que é a fase anterior, a um ser cada vez mais conceitual e representacional. Como assim? Ele vai se descobrindo como ser, como pessoa, porque até então ele ainda não tem noção do eu, ele não tem a noção de permanência do objeto, né? E ele vai começar a categorizar. Ele vai começar a perceber que as pessoas existem, né? Que existem outras pessoas além dele, que não só ele que existe no mundo. Vai começar a categorizar, classificar os animais, tá? Característica desse estágio também, o desenvolvimento de habilidades representacionais, que é a questão do simbolismo, e da socialização do comportamento, né? Que é o que a gente acabou de falar. Olha só, outra característica, né? Ela é egocêntrica, vê a realidade da forma que a afeta, foi aquilo que a gente falou, né? Ela acha que só ela existe no mundo, ou seja, o mundo gira ao seu redor. A predominância do início do uso da linguagem, dos desenhos, símbolos e imagens mentais, né? A questão da imaginação. O comportamento cognitivo é influenciado pelas atividades motoras, que foi aquilo que eu falei. A criança, ela não vai se desenvolver de uma forma tão rápida em termos de crescimento como na fase anterior, mas em termos de aperfeiçoamento de habilidades motoras, aqui é que vai acontecer, como a gente viu, né? Ela pula, corre, salta, tá certo? E isso vai ter uma influência no desenvolvimento cognitivo dela, tá? Aí, continuando, a questão do jogo simbólico, né? O desenvolvimento da fala nesse período é uma transição gradual dessa fala egocêntrica, caracterizada pelo monólogo coletivo, foi isso que eu expliquei para vocês, para a fala socializada, tá certo? O que é essa fala socializada? É exatamente o início da fase seguinte, que a gente vai estar vendo na próxima aula, a partir do momento em que ela vai, né, ela já está em processo de socialização, mas como ela vai estar passando para uma fase concreta, o cérebro também vai amadurecendo e ela já vai interagindo, se socializando em termos de linguagem de diálogo com seus pares, com seus colegas, tá certo? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Pronto, aí aqui já vai para a outra fase, a fase concreta, que é o que eu não quero falar, né? Vamos retomar o slide anterior. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Tá tranquilo até aqui? Eu sei que esse problema de internet é cruel, viu, gente? Eu também passo por isso. Parece que quando chove fica mais lento, né? Pronto, deixa eu ver aqui. Vamos voltar para lá. Deixa eu ver qual é o número do slide que a gente estava. Pronto, tem Vallon e tem Freud. Vamos ver aqui. Tá abrindo, tá, gente? Pronto, vamos lá. É o slide 39. Gente, eu vou passar a tarefinha de casa, viu? Vou passar alguma coisa dessa fase que a gente está vendo hoje, tá certo? Aí, quando eu passar, eu faço como eu fiz da outra vez. Eu coloco no grupo o link do AVA, tá certo? Mas vai ser uma coisa que a gente vai fazer para a próxima semana, tá? Vixe, volta, passei demais. Só um instantinho. Pronto. A gente estava no desenvolvimento cognitivo, né? Então, nós vamos falar agora da parte do desenvolvimento psicossocial, tá certo? Que, por sua vez, a gente vai abordar Vallon. A gente, na aula passada, na aula antes do texto, a gente já falou do Vallon, né? Que é um psicólogo francês, tá certo? Até passei uns slides dele. Então, assim, falou em afetividade, a gente remete a Vallon, tá certo? Então, uma característica dessa fase é a criança nunca usa a primeira pessoa, eu, né?
ela quer tomar água, ela diz assim, mamãe, ela quer tomar água, ela sempre se refere na terceira, né, quando ela quer atribuir para uma outra pessoa, tá? E quando é para ela, é exatamente quando ela não quer alguma coisa. Então, assim, quando ela quer, ela usa a terceira pessoa. Quando ela não quer, ela já utiliza a primeira pessoa. Isso, a princípio, gente, pode parecer assim estranho, mas é exatamente, lembra que eu falei, né, que na fase de 0 a 2 anos a criança ainda não sabe que existe, ela ainda não tem a noção, tanto é que muitas vezes ela se olha no espelho, ela passa, ela não se vê propriamente, porque ela não se enxerga. É por isso que muitas salas de educação infantil, principalmente de 0 a 2 anos, tem espelho, porque se olhar no espelho é também um exercício, tá certo? Porque a criança se olha no espelho quando ela começa a se perceber, né, como indivíduo, ela sabe que ela está tocando no nariz, é o nariz dela que ela está tocando, tá? Façam essa experiência para vocês terem uma ideia se vocês têm criança nessa fase. Então, isso coincide com essa fase que a criança está começando a desenvolver a noção dela mesma, a noção de que existem os objetos, né? Tá? E Valon fala muito dessa questão da afetividade e principalmente da questão do não. É muito comum nessa fase as crianças começarem a ter oposição, né? Vamos tomar banho? Não quero. Vamos tomar água? Não quero, né? Ou seja, ela já começa a ter vontade, ela já começa a perceber que ela existe no mundo como ser, como pessoa, e ela já começa a se posicionar. É bem verdade, eu tenho sobrinhas. Eu tive somente um filho homem, mas eu tenho 7 sobrinhas. Ele costuma dizer, oh meu Deus, e eu sozinho para tomar conta desse mulherio todo, né? Então eu tenho 7 sobrinhas. E assim, das mais novas eu acompanhei mais pertinho, né? E a minha sobrinha, quando tinha 3 anos de idade, eu ficava besta. Gente, a menina escolhia a própria roupa. Tu pensa que a gente tinha aquele negócio de, não, fulaninho vai tomar banho para brincar na calçada de tarde, né? Você parar a roupa. Que nada. As crianças hoje, gente, elas têm uma autonomia que nós não tivemos, né? Então, minhas sobrinhas, eu ficava impressionada, né? Elas vieram passar uns dias de férias aqui, e eu dizia, vamos pro parquinho. Qual a roupa que a gente vai? Eu escolho. Então, por mais que não tivesse aquela combinação, né, que a gente olha para essas coisas, né, a gente quer que elas vá bem enfeitadinha, né, mas era autonomia, eram elas já querendo, né, tá? A Elisângela levantou a mão, diz lá, Elisângela, o que é que você quer comentar? Que o caráter da criança se forma até os 7 anos. Como é, meu amor? Eu não ouvi. Se é verdade, se o caráter se forma até os 7 anos. De acordo com Freud e alguns teóricos da psicologia, sim, tá certo? Que até 7 anos a personalidade, não estou assim falando do caráter, mas da personalidade, ela vai tomando forma. Então, é por isso que nessa fase, né, as crianças, elas precisam ter essas fases desenvolvidas de uma forma adequada, tá? Para que as próximas fases não tenham consequências, tá certo? Então, quando eu digo que a criança tem que brincar, que a criança tem que correr, que a criança tem que pular, ela tem que vivenciar todas essas fases do imaginário, tá certo? Do amiguinho, tá? É exatamente por quê? Porque cada fase dessa espera-se que a criança venha a ter esses comportamentos. E nós, adultos, pais, muitas vezes somos rigorosos, somos rígidos, tá certo? Então, essa rigidez acaba por muitas vezes o quê? De podar esse comportamento que se espera que as crianças tenham, né? Então, assim, por exemplo, só fazendo um exemplo aqui, Elisângela, para ver se esclarece a tua pergunta. Mas nós, enquanto crianças, se a gente se metesse numa conversa de adulto, eu levava logo um tabefe, né? Tá certo?
Ou seja, a criança não podia se meter em conversa de adulto. Hoje, as crianças participam desses diálogos. Por quê? Porque é incentivado nas escolas que essas crianças tenham essa criticidade, que é para quando ela chegar no mundo adulto, ela não ser aquele adulto passivo, que muitas vezes só assimila conteúdos, ela é estimulada a questionar, tá certo? E isso vem desde muito cedo. Isso vem desde a educação infantil, tá? Para quê? Para que essa criança, quando chegue nessa faixa etária, ela já tenha os principais conceitos. Então, se essa criança ela não se desenvolve de uma forma adequada, isso pode prejudicar as fases futuras? Pode sim, mas é o que eu costumo dizer, gente. Nada como exemplo, como a perseverança, como a insistência. Até mesmo porque essa faixa etária, ela é estipulada de uma forma meramente didática. Agora, quer dizer que, pronto, o menino, 7 anos, morreu, acabou, eu não vou poder educar. Claro que não, você vai continuar educando. Agora, é bem verdade, Freud é um defensor disso, outros psicólogos acreditam que até 7 anos é a idade que a criança já está desenvolvendo sua personalidade, a sua persona, né? O caráter, como você perguntou. Mas eu, como profissional da área, acredito que se passar dessa faixa etária, você também pode continuar desenvolvendo, entendeu? Né? Até mesmo porque tem um monte de adulto que parece que ainda está nessa faixa etária, essa faixa etária de 7 anos. Diz, Elisângela, levanta a mão. Eu entendi. Porque 7 anos ainda é criança, tem muitas coisas para aprender, né? Sim, com certeza. A gente que é adulto ainda aprende. Mas o que é que se fala aqui? São características, tá? Características de personalidade. Vamos ver aqui. É uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais espontânea, uma pessoa que fala mais, uma pessoa que fala menos. Mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Esses tipos de características podem mudar ao longo do tempo. A partir do momento... Eu lembro que eu falei, foi aqui que eu falei para vocês, que se alguém dissesse, quando eu entrei na faculdade, que eu ia ser professora, eu ia dizer, tá repreendida em nome de Jesus, porque eu era uma criatura que eu não abria a boca. E hoje o povo tem que fazer assim. Né? Eu me lembrei agora, nos meus stories do Facebook, há um ano atrás, gente, eu passei uma situação muito, muito, muito complexa com minha mãe. Minha mãe vai fazer 71 anos, já teve câncer de mama, e o ano passado ela teve um problema muito sério, que teve que se internar e se hospitalizar às pressas, e o médico tirou parte do intestino dela, que estava muito necrosado, e o médico simplesmente botou minha mãe no caixão, entendeu? E eu passei, ainda não estava nesse período de pandemia, né? E eu me lembro que o carnaval do ano passado, eu tirei uns dias de folga dos 2 trabalhos, e eu fiquei literalmente 15 dias com minha mãe no hospital sendo acompanhante dela, né? E eu sou filha única, mulher, né? No meio de 2 homens, e os médicos disseram, olha, a sua presença aqui é essencial, ela tem uma melhora, porque, gente, filha mulher é diferente, né? Tem mais liberdade para ir para o banheiro, para tomar um banho, mas onde é que eu quero chegar? Eu notava ela muito tristinha, né? E eu falo demais, né? E eu levava livro, contava história, a gente tem parente no mundo inteiro. Eu tenho tios na Itália, na Inglaterra, em São Paulo, e eu mandava notícia para os tios, que era para eu ter que falar com ela. Aí quando foi um dia, ela disse assim, minha filha, pare de falar, pelo amor de Deus, você fala demais, eu quero dormir e você não deixa. Aí, o que aconteceu? Vem aquela moça, a técnica, né, uma enfermeira fazer os curativos, aí não tem aquele negócio que não é esparadrapo, é tipo uma fita, né? Aí o que é que eu fiz? Peguei um pedaço bem grande, quando ela acordou, né, vendo que ela estava se sonolenta, taquei, coloquei a fita na minha boca. Quando ela acordou, eu fazia assim, né? Ela, agora eu vou ter sossego, né? Ou seja, gente, eu falo pelos cotovelos, tá certo? Depois dos traumas que eu tive que foram resolvidos. Então, não é porque aos 7 anos de idade você tem determinadas características que não significa que lá na frente você possa desenvolver e ter outras características, entendeu? Eu nunca me esqueci. No meus stories dessa semana, o Facebook lembrou, né? Eu com um esparadrapo na boca,
né, no hospital com ela, eu dizia assim, só isso para fazer calar minha boca, né, porque ela dizia que eu falava demais, e eu falo, gente, mas eu fui uma criança introversiva, eu fui uma criança que não falava muito, entendeu? Fui uma adolescente que não falava muito em sala de aula, morria de medo do professor, até mesmo porque o sistema de ensino era muito tradicional, o sistema hoje é diferente, estimula que se fale, entendeu? Então, Elisângela, é isso que eu quero dizer para você, não é o fato, tá certo? De que, 7 anos, pronto, não necessariamente, tá certo? Nós, pessoas, podemos mudar a hora que a gente quiser, tá certo? É uma característica que você tem, mas se você quiser permanecer nela, tudo bem, mas se você quiser fazer diferente, você pode fazer. Vai lá, diga lá. É filho, mulher, mais companheira. Concordo sim. Entendi, professora, foi muito bem explicado. Agora, eu queria que a senhora passasse para a gente qual é o segredo para falar tão bem assim como a senhora fala. Minha filha, treino. Olha, eu já disse para vocês, o meu primeiro seminário na faculdade foi traumatizante. Traumatizante, deu branco, eu chorei no banheiro, até hoje eu me lembro da vergonha que eu passei, entendeu? Aí o meu professor, psicólogo, me chamou e disse, olha, você precisa... Gente, eu passei mal, eu fiquei, ó, surtando, foi uma coisa pavorosa, aí eu tive que ir para terapia para poder saber o que é, né? E outra coisa, dentro da psicologia, eu me identifiquei muito com a psicologia organizacional. O que é a psicologia organizacional? É aquela psicologia que vai trabalhar com o setor de RH, vai trabalhar com seleção, vai trabalhar com treinamento, vai trabalhar com gente, conduzindo reuniões, supervisionando pessoas. E quando você trabalha com pessoas, querendo ou não, gente, você tem que falar. Entendeu? Então, eu tinha que fazer processo seletivo, eu tinha que falar sobre a empresa, eu tinha que falar sobre o perfil da vaga, sobre as características que a gente precisava. Eu tinha que abrir reuniões falando sobre a importância de treinamento, mesmo que não fosse eu que desse o treinamento, eu tinha que apresentar o palestrante. Ou seja, eu tinha que falar, eu tinha que perder o medo de falar, entendeu? E quando esse medo foi perdido, eu comecei a dar treinamento e comecei a gostar, né? Essa questão de pesquisar tema e tudo e tal, até que um dia uma amiga minha me pediu para substituir ela numa disciplina, eu acho até que eu contei essa história para vocês, né? E quando essa amiga voltou, eu já estava com 2 disciplinas para o semestre seguinte. Foi assim que eu comecei a ser professora. Eu nunca imaginei que eu fosse ser professora. E foi uma coisa que eu me identifiquei tanto, gente, que só na Unip eu estou desde 2008. Né? Mas eu estou dando aula desde 2005, olha só o tanto de tempo, e eu não me vejo sem esse ambiente acadêmico. Então, como eu digo, se me dissessem isso no dia do seminário, eu dizia, tá doido, e olha aí como é que eu estou hoje, falando pelos cotovelos, né? Tem gente que diz assim, menina, te cala, tua língua não cansa, não. Meu marido é que diz assim, meu Deus do céu, a língua dela não cansa não, gente, fica seca, mas cansar não cansa não. Mas eu precisei desenvolver essa habilidade, porque a natureza do meu trabalho exigia, entendeu? Não foi fácil. Eu me tremia, eu me esquecia, né? Mas eu treinava no espelho, eu ia para o espelho, fiz muito isso. Agora, você ter segurança naquilo que você vai falar, você ter conhecimento, você ter propriedade, ajuda muito. Tá certo? Porque quem está aí do outro lado percebe quando a gente não tem segurança. E quando você percebe isso, a sua insegurança fica maior, você gagueja, você perde o rumo. Então, nunca fale sem ter conhecimento, tá certo? Porque às vezes no improviso pode até dar certo, mas nem sempre no improviso pode dar certo, né? Então, vamos terminar aqui o valão para a gente ir para o nosso amigo Freud, tá? Então, nessa fase também, gente, é muito comum a fase da imitação. Eu falei há poucos instantes, né? A criança imita a professora, imita a mãe, imita o pai, tá? É tida como a idade da sedução, não no sentido da sedução sexual, mas na sedução da idade da graça. Ela faz uma coisa, você ri, ela quer repetir o tempo todo fazendo aquilo, não é isso? Ai, eu fiz isso, chamou a atenção, então eu vou fazer de novo. É a idade da gente se admirar. Menino, vem aqui, conta aqui de 1 a 10, né? Olha, ela já sabe todas as cores, tá? Então, assim, a gente acaba incentivando essa idade da graça, tá certo? Então, quando ela percebe que aquela atividade, aquela reação chama a atenção,
ela quer fazer o tempo todo. Tipo assim, você tá brigando com ela, aí ela, mamãe, azul, verde, aí começa a dizer as coisas, entendeu? Que é a forma que ela tem de sair daquela situação difícil para ela. É também a idade do sentimento de posse. Gente, uma criança nessa fase não divide brinquedo. Não divide. É por isso que na educação infantil tudo é coletivo, né? Não tem, apesar de que muitas vezes a criança leva o material individual, mas na utilização é tudo coletivo. Os lápis de cor são colocados num pote para todo mundo, os brinquedos são os brinquedos da sala, porque essa socialização também é exatamente para quê? Para desenvolver afetivamente a noção do desapego. Ora, se a gente que é adulto, a gente ainda é apegado, né? Mas, por exemplo, é muito comum nessa fase a criança tomar o lápis vermelho que ela quer, tomar o carro, a boneca que ela quer, e não dá, e se a criança vem e toma, aí começa a bater, a morder, porque o bater e o morder nessa fase é uma forma de socialização. A gente que é da área educacional, que é o meu caso, ou vocês que já são pais, ou estudaram Piaget, a gente tem conhecimento para entender isso. Agora, como é que eu vou dizer para uma mãe que o menino vai chegar mordido em casa? Entendeu? Cadê a professora que não olhou isso? Que forma de socializar é essa? Não estou dizendo que isso é certo, tá certo? Eu estou dizendo que é comum de acontecer. Agora a professora tem que ficar de olho para evitar que aconteça, mas nem sempre ela vai evitar. Enquanto ela está dando atenção aqui a um par de alunos, os outros estão se agarrando aqui, estão se mordendo. Tá? Então, tem que ser feita uma tomada de consciência com a turminha para saber, você gostaria de ser mordido? Tá? Eu já trabalhei numa escola, gente, que estimulava o revide, entendeu? Ou seja, a criança que era mordida, ela tinha que morder o outro. E se a criança não mordia, tinha que chamar o outro para morder. Eu nunca concordei muito com isso. Entendeu? Me desculpe quem concorde, mas é muito assim aquela questão de olho por olho, dente por dente. Eu acho que não é por aí, tá? Eu acho que tem que se trabalhar a conscientização mesmo, chamar essa criança, pedir para pedir desculpas, entendeu? Mas eu trabalhei nessa escola que praticava o revide, você não tinha noção da confusão que era. Porque muitas vezes a criança que morde, difícil ela quer revidar. Ela chora, por quê? Porque muitas vezes quem morde, tá, vai morder o que é mais frágil. Então, aquela criança que é mordida, normalmente ela não quer revidar, e você tem que chamar um para revidar. Eu saí dessa escola exatamente por conta disso, porque eu não concordava com isso daí. E muitos pais não concordavam, né? Então, a questão da idade da graça, do sentimento de posse, tá? Do ciúme, é muito esperado nessa fase. Por quê? Lembra que Piaget disse que a criança é egocêntrica? O que é a criança egocêntrica? O mundo só é dela, só existe para ela e só para ela? Não foi isso que Piaget disse? Tá? Então, Vallon já vai exatamente corroborando, concordando com o que Piaget diz. Né? Então, o que é que tem que ser feito? As tomadas de consciência. Professora, o que são essas tomadas de consciência que a senhora fala? É exatamente você chamar essa criança e dizer, olha, não pode morder. Não, coleguinha não gosta de ser mordido. Não, você gostaria de ser mordido? Entendeu? Né? A morder dói, aquela coisa toda. Então, essas são as tomadas de consciência. Vá lá no coleguinha, vá pedir desculpas. Ou seja, aquele trabalho de formiguinha de educar mesmo, que não é só na primeira vez. Professora, mas eu falei para ela, amanhã mordeu de novo, e depois de amanhã ela pode morder de novo. Entendeu? Então, gente, quando a gente diz que a questão da educação é uma questão de paciência, é nesse sentido. Tá? Por quê? Porque cada criança vai ter a sua fase. Tá? Então, assim, a gente explicando o que se espera em cada fase dessa, às vezes acontece de ser diferente, né? Então, assim, para a gente finalizar, nós vamos finalizar com Sigmund Freud, né? Tá? Então, afetivamente, nessa fase, lembra que a gente falou que Freud foi mal interpretado, até hoje muita gente ainda mal interpreta a teoria freudiana, tá certo? Por quê? Porque Freud foi mexer no baú de Pandora. Vixe, professor, o que é isso? Freud foi mexer na questão da moralidade, porque quando ele fala sobre sexualidade,
tá certo? Ele vai mexer exatamente com o quê? Com a questão ética, com a questão moral, com os tabus, com os preconceitos. Se hoje, gente, quando a gente fala disso, ainda é tabu, vocês imaginem isso, em 1800 ela vai cacetada, tá certo? Olha, teve ocasiões em que os livros de Freud foram queimados em praças, tá certo? Por quê? Porque eles eram tidos como os livros que ninguém podia ler, porque ele defendia ideias, concepções que a sociedade da época, muito conservadora, muito moralista, não aceitava, tá certo? Hoje, tá? Nós trazemos esses conceitos, assim como Piaget nunca escreveu uma teoria voltada para a educação. Nós, educadores, nos apropriamos desse conceito para explicar, justificar determinados comportamentos, e assim foi feito com Freud, tá certo? Então, Freud, ele trouxe uma contribuição imensa para a psicologia, de uma forma geral, principalmente para a psicologia clínica. Ele desenvolveu a psicanálise é um método de terapia, tá? Que muitos psicólogos e muitos psiquiatras se especializaram nesse método, exatamente por quê? Porque tem resolutividade, tá? Mas, assim, eu vou depois passar no grupo, aqueles que tiverem interesse em se apropriar um pouco mais, Piaget, Freud, eu acho que tem até Vallon, tem um linkzinho no YouTube, varia, tem no máximo 1 hora, mas eles vão falar quem foi Piaget, tipo espécie de documentário. Me lembrem para eu colocar esse link no grupo e assistam, porque aí vocês vão entender Piaget. Eu não me lembro se tem Vallon, mas Piaget e Freud eu sei com certeza que tem. Vocês vão entender a teoria de cada um deles, né? E entendendo, vocês vão poderá também desmistificar, porque o pobre do Freud, minha filha, até hoje, quando é falado por quem não conhece, o pessoal condena. Sapeca-lhe, Ave Maria, esse homem só falava de sexo. Não, gente, ele falava da questão da sexualidade. Oi, Elisângela, diga lá, meu amor. O que é que você deseja perguntar? A mãozinha está levantada. Levantou sem querer? A senhora já tirou... Não, a senhora já tirou minhas dúvidas. Não, ia só comentar, porque a senhora, a criança tem um período da imaginação. Eu tenho um sobrinho que ele tem 5 anos. Aí todo dia ele quer vestir um personagem diferente. Aí ele sobe no sofá, aí dá um pulo do sofá. Aí ele olha para a nossa cara e vê o que a gente vai perguntar, o que a gente vai dizer da reação dele. Foi muito interessante essa aula, porque assim, eu estou compreendendo várias coisas também. E que eu achei coisa maravilhosa. Aí a minha cunhada disse assim, eu não sei que arrumação é esse menino, todo dia querendo vestir a roupa de um super-herói diferente. Aí agora ele acha que é um super-herói. Tem que tomar cuidado, vou contar um fato que aconteceu com o meu irmão. Qual é a criança que não quer ser o super-homem? Né? Qual é a criança que não quer ser o Homem-Aranha? Meu irmão, a minha diferença para o meu irmão são 3 anos. Né? Então, meu irmão tinha uns 4 anos na época, eu tinha 7. Ele simplesmente colocou a toalha da mesa vermelha, amarrou aqui no pescoço, né? Trepou na lavanderia, tá certo? E disse que era o super-homem ia voar. Você já sabe o resultado dessa história, né? Se estatelou no chão. Porque, como nessa fase eles tem a imaginação muito acirrada, tá? Ele realmente achou que fosse super-herói. Então, o que é que o super-homem faz? O super-homem voa. Então, ele acreditou que com aquela capa, que para ele não era a toalha da mesa, era uma capa, ele ia voar. E ele pulou da lavanderia lá de casa, né? Eu lembro como se fosse hoje. E se estatelou no chão, chorou, se arranhou todo. Por quê? Porque não voou. Entendeu? Aqui, a Charlene dizendo que o vizinho quebrou o nariz querendo ser o pica-pau, né? Então, é muito comum isso nessa, né? É exatamente a idade que as crianças acreditam em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, entendeu? E assim, eu por mais que se diga, você tem que dizer a verdade, eu não concordo. Eu acho, gente, que se essa fase existe, ela vai se disseminar, ela vai se acabar naturalmente quando a criança for tendo contato com outras coisas. Eu acho muito legal. Até 3, 4 anos atrás, as minhas sobrinhas ainda acreditavam em Papai Noel. Hoje elas já não acreditam, mas eu acreditei em Papai Noel.
né? Então, assim, eu acho muito legal essa história da gente deixar as coisas acontecerem por si só. Então, se nessa fase de 2 a 6 anos a criança acredita, deixa ela acreditar. Daqui a pouco ela vai desacreditar, porque ela vai sozinha entender que existe o real e o imaginário. Ô, Irlanda, tem 2 pessoas que levantaram a mãozinha. Vamos lá. Pronto, professora, é exatamente isso que a senhora estava falando, porque, tipo, eu acho que eu tinha uns 7 anos e eu peguei minha mãe colocando o ovinho da Páscoa perto da cama. Aí sempre eu comento com ela aqui em casa. E quando eu for mãe, eu não vou fazer isso. Tipo, eu sei que eu vou estar mexendo em algumas fases dos meus filhos, né? Tipo, eu acho que eu vou estar antecipando algumas coisas. Mas eu acho que eu não sei se eu vou conseguir, tipo, ter um filho e deixar ele imaginar, professora, que isso existe. Olha, Deixa porque assim, um Papai Noel. essa tecnologia contribui para que isso não aconteça, porque hoje a criança tem um mundo na palma da mão, né? Tá? Mas o que você puder de deixar esse imaginário, tá certo? Por quê? Porque isso vai ser bom, gente, para as fases futuras. Se uma criança de 3 anos, ela já vai estar tendo contato com essa realidade, vai ficar sendo difícil ela utilizar essa criatividade na frente. O que é que a Charlotte está colocando aqui? Alguém disse para minha filha que a fada do dente não existe aí na falência. Tu coloca o quê? R$2, R$5? No tempo do Thales era R$1 que eu botava, né? Que nada, professora, ela não quer pouco. Quando eu deixo R$5, ela, Ave Maria, a fada do dente só me deu R$5. É por isso que tu tá aí na falência, mulher. Mas eu acho muito legal essa coisa do imaginário, entendeu? Então, assim, eu defendo que a criança realmente acredite em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Por quê? Porque lá na frente, naturalmente, gente, ela não vai acreditar, né? Um monte de mão levantou aí. Vamos lá. Oi, Rociclé. Tá escrevendo aqui no chat. Quem levantou a mão, fica à vontade. Você tem que se formar urgente. Isso, é verdade. Elisângela levantou a mão. Quem foi mais que levantou a mão? Podemos ir adiante, gente? Se bem que já são 8 horas, eu não queria falar de Freud de uma forma muito rápida, tá? Porque a contribuição de Freud é bem interessante, tá certo? Então, a gente retoma para a próxima aula. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu olhar aqui no nosso Insta. Gostaram, gente? Foi tranquilo? Foi legal? Ó, Foi ótimo, professora. na Foi uma próxima aula, eu vou terminar o desenvolvimento psicossocial, onde eu vou estar abordando Freud, tá? E a gente já vai começar a ver a criança de 7 a 11 anos, tá certo? Tá? Lembrando que eu vou passar uma tarefinha, eu ainda estou pensando, vai ser alguma coisa em cima do brincar. Eu vou passar essa tarefinha, e mesmo que eu passe a tarefa, a gente termina o desenvolvimento psicossocial, da fase de 2 a 6 anos, fala da tarefinha, tá? E já começa 7 a 11 anos, tá certo? Deixa eu parar com o slide aqui. Vamos lá. Eu gosto de dar essa disciplina, gente, porque, assim, mesmo sendo uma disciplina muito teórica, porque vocês podem ver que tem muita teoria, mas a partir do momento em que a gente vai lendo, a gente vai contextualizando, vai tendo exemplos, e a gente vai compreendendo até as fases que os nossos filhos, né, sobrinhos, vivenciaram ou vivenciam. E a gente vai mudando o nosso conceito, a gente vai mudando a nossa forma de olhar, de perceber, né? Então, assim, sempre que a coordenação passa essa disciplina para mim, eu vibro, porque eu gosto demais dessa disciplina de psicologia do desenvolvimento. E bato na tecla. Para mim, todo mundo que trabalha com gente, com criança, devia fazer, independente do curso. Porque é interessante a gente compreender os ciclos, as fases. É verdade, Catiúcia, né? Por quê? Porque a gente vai falando, vai dando exemplo para isso, e a tarefa que eu vou passar para vocês, vai também, as tarefas que eu passo para vocês, é uma forma que eu encontrei de estar conciliando o que a gente está vendo aqui com o que a gente vai ver com um pouco da questão prática, tá certo? Então, deixa eu só colocar aqui para a gente baixar a nossa lista de frequência. Deixa eu ver quantos nós temos aqui hoje. Só um minutinho. Gente, vocês estão se cuidando nesse ambiente de pandemia, né? Pelo amor de Deus. Pronto. Nós temos 26 pessoas. Tá? Gente, quem não leu o texto e ainda não respondeu lá no AVA,
façam, viu? Não vamos deixar para a última hora, já vou passar a segunda atividade, tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação.